disse a Sansão: eis que você tem zombado de mim e me falou mentiras. Agora, por favor, conte-me como você pode ser amarrado. Ele lhe disse: se me amarrarem bem com cordas novas que nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Dalila pegou cordas novas e o amarrou. Depois disse: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto, mas Sansão arrebentou as cordas de seus braços como se fosse um fio de linha. Aí Dalila disse a Sansão: até agora você tem zombado de mim e só me falou mentiras. Diga-me como você poderia ser amarrado. E ele respondeu: se você tecer num tear as 7 tranças da minha cabeça, e se as prender com um pino de tear, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, ela pegou e teceu as 7 tranças dele num tear, prendeu-as num pino, com um pino de tear, e depois gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Mas ele despertou do sono, arrancou o pino e tirou o cabelo do tear. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama e não me revela o seu segredo? Por 3 vezes você zombou de mim e ainda não me contou em que consiste a sua grande força. Ela o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Então ele contou o seu segredo, dizendo: nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu consagrado a Deus desde o ventre de minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora. Ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que ele lhe havia contado o seu segredo, mandou chamar os governantes dos filisteus, dizendo: venham esta vez, porque agora ele me contou o seu segredo. Então os governantes dos filisteus vieram até ela, trouxeram com eles o dinheiro. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela, e tendo chamado um homem, mandou raspar-lhe as 7 tranças da cabeça, e assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: vou sair como das outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já se havia retirado dele. Então os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza. Amarraram-no com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. E o cabelo de sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Deus, nós louvamos o nome do Senhor nessa noite por causa da tua misericórdia, que dura para sempre sobre as nossas vidas. Exaltamos o Senhor, meu Deus, pela leitura da tua palavra, e nós pedimos nesta hora, humildemente, que o Senhor Deus venha despertar no nosso coração, falar nos nossos corações, conforme o querer e a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Que a tua palavra, Deus, alcance não somente os nossos aqui presentes, mas aqueles que estão em suas casas e aqueles, meu Deus, que vão ainda assistir esta palavra, que esta possa, ó Deus, trabalhar nesse coração. É no nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Queridos, nós conhecemos a história de Sansão. Antes dos reis, o povo de Deus era liderado por juízes. O povo precisava de um defensor, de alguém que lutasse por eles. Então diz a Bíblia que a mãe de Sansão estava no campo e um anjo do Senhor anuncia para ela que ela vai ter um filho e dar todas as dicas para ela. Ele será nazireu desde o ventre, não pode ser cortado o cabelo de sua cabeça de maneira alguma. Ele será escolhido, vai defender o seu povo. Então a mãe de Sansão chega e conta para seu esposo Manoá. Manoá, ele quer saber também dessa mensagem. Então o anjo do Senhor fala com ele também, para que eles educassem esse menino nos caminhos do Senhor, ensinasse tudo sobre o Deus de Israel. A Bíblia fala que Sansão então começou a ser usado por Deus.
e defendeu por várias vezes o povo de Deus. Era um juiz. Sansão então começa a se envolver com o pecado. E nós conhecemos a história, irmãos, e o efeito que isso causou, as consequências que vieram sobre a vida deste homem, Sansão. Se analisarmos a história, nós vamos perceber que Dalila rondava os seus pensamentos, seduzia-o por dinheiro, e ele então vai se aproximando da verdade. Primeiro ele fala de cordas novas, né? Há uma tradução que diz nervos frescos, se amarrasse ele assim, dessa maneira e tal. Por fim ele vai se aproximando da verdade, ele toca no assunto dos cabelos. Se pegar as minhas tranças e colocar num tear, onde elas faziam as suas coxas, as suas roupas, né? E trançasse os meus cabelos ali, e prendesse com um pino, aí eu vou ficar fraco. Ele vai se aproximando da verdade, até que revela que não podia ser feito. E irmãos, não foi por falta de aviso dos pais de Sansão, não foi, mas a Bíblia diz que ele se afeiçoou a essa filisteia, a Dalila. E eu quero compartilhar com os irmãos, então, sobre o efeito do pecado e suas consequências. Nós sabemos que gera morte, né? Que traz tristeza, que traz decepção, e um monte de coisa ruins para as nossas vidas. Veja que no início, lá no Éden, eles transgrediram, pecaram, e quando Deus visita aquele lugar, Adão logo se trata de esconder do Criador. E Deus chega lá, outro dia eu estava até comentando com a minha esposa, Deus não chega gritando: Eva, Eva, onde você está, Eva? Não, ele chega, ele quer conversar com Adão: onde você está? Onde você está? Pecado, irmãos, traduzindo, é transgressão à lei de Deus, é chamado de iniquidade, é desobediência a Deus, aos seus mandamentos, aos seus preceitos. Pecado é sair dos seus retos caminhos e se rebelar contra Ele. Rebelião que é feita quebrando a sua lei, quebrando uma ordem, desobedecendo uma ordem, um mandamento, coisa, resumindo, muito comum nos dias de hoje, nos dias atuais. Então, o livro dos Juízes, do capítulo 13 ao 16, vai descrever claramente os seus pecados, os pecados desse rapaz, né? Ele é chamado, como disse, para ser um líder, um juiz do povo escolhido de Deus, povo de Israel, mas ele vai começar a andar de forma contrária a todas as regras que Deus estabeleceu para ele, tudo ao contrário. Então, Sansão, ele era conhecido pela sua grande força física. Então, quando se fala em força física, o primeiro nome que vem é Sansão. E quando se fala em Sansão, pensa logo em uma pessoa muito forte, não é? Quando a Bíblia diz que quando o Espírito de Deus vinha sobre ele, ele se tornava o homem mais forte da terra. Era imbatível, ele era indestrutível, intocável. Mas, irmãos, o homem indestrutível, imbatível, o homem intocável, ele foi derrubado por um fator muito perigoso, que ele, com isso, arruinou o resto da sua vida. E o nome disso se chama, já falei, desobediência a todas as regras que Deus colocou para ele, para que ele vivesse até o dia da sua morte. E vem a consequência. Quais foram as consequências? Vou falar aqui em rápidas palavras de pelo menos 6
consequências do seu erro, de acreditar na conversa da mulher, dizendo que o amava e que ele precisava contar o segredo, por 1.100 moedas de prata, foi o preço. A primeira consequência que vemos foi que a misericórdia de Deus foi tirada naquele momento. Olha, irmãos, que consequência. Você já parou para imaginar, conversávamos agora à noite, antes de vir para a igreja, sobre esse assunto, misericórdia. Você já parou para imaginar que a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor, ela é a causa de não sermos consumidos? Imaginou como vamos viver sem a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas? É um favor de Deus que ninguém mais pode dar, que ninguém pode fazer. E nessa hora a misericórdia de Deus foi tirada da vida de Sansão. Se você notar, mesmo Sansão vivendo em pecado antes disso acontecer, Deus sempre livrava ele das mãos dos filisteus, como a gente vê na hora que nós lemos. Os filisteus vêm sobre si, ele arrebenta aquelas cordinhas. Outras vezes, mesmo ele envolvendo em pecados, Deus o livrou, porque Deus usava ele. Isso sucedeu algumas vezes, mas no versículo 20 desse capítulo 16, nós vemos que a misericórdia de Deus não estava mais com Sansão. É a primeira consequência do pecado. E como lemos, irmãos, a causa de não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor. E Jeremias escreve em Lamentações que elas se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Veja como nós temos motivos de sobra para agradecer ao Senhor a cada manhã que nós acordamos. Podemos abrir os nossos olhos ao acordar e dizer: obrigado, Senhor, porque nesta hora, neste momento, a misericórdia do Senhor, biblicamente, segundo a Tua palavra, foi renovada sobre as nossas vidas. Mas, irmãos, inevitavelmente, vivendo em pecado, praticando pecado, uma hora a misericórdia do Senhor, ela é retirada, como ocorreu com Sansão. Deus não pode pactuar com o pecado, com o erro. Deus não pode aceitar um pecado toda a vida, Ele não vai. A misericórdia dele se afasta dessa pessoa. A Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões, que esconde os seus pecados, não prospera. Mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Eu gosto muito de citar o versículo ao contrário, para ficar mais claro. O texto diz: o que esconde os seus pecados, suas transgressões, não prosperará. O que confessa e deixa, alcança misericórdia. Ao contrário, é isso. Aquele que não confessa, nunca vai alcançar a misericórdia de Deus e nunca vai ser próspero na vida. Além de não prosperar, a misericórdia do Senhor não está sobre a vida dessa pessoa que esconde esse pecado. Por isso que o texto diz: bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Provérbios 28, versículo 13. Então precisamos ter cuidado com este mal, para que não percamos a misericórdia de Deus para as nossas vidas. A segunda consequência nós vemos no texto que lemos, no fracasso, na queda de Sansão, é a perda de sua força. O texto diz no versículo 19 do capítulo que lemos: e retirou-se dele a sua força. Acabou. Sansão agora estava inofensivo diante dos seus inimigos. Agora ele tinha se tornado um homem comum, igual a todos. Sansão não tinha mais o poder sobrenatural que lhe dava forças. Acabou.
não tinha mais esse poder. Esta é a segunda consequência do pecado. Ele tira a força. Tira. A pessoa fica fraca. Daí então não tem mais força para orar. A oração se torna mecânica, fria. Não tem mais força para ler ou estudar a palavra. A Bíblia fica encostada e ela é lida somente aos domingos. Aos domingos. Acaba aquele interesse pelas histórias sagradas, pela Bíblia. Todas as vezes que abre a Bíblia para ler, vem um desânimo e toma conta. O sono vem, aí abandona a leitura. E isso vai ficando cada vez mais escasso. A força vai embora. A força vai embora. Outro dia eu estava lendo um artigo na internet e achei uma ilustração. Há muito tempo eu não ouvia da família pastoral que foi jantar na casa de uns irmãos da igreja, né? E passou-se muito tempo. A esposa daquele moço disse: meu bem, eu acho que o pastor roubou nossa colher, uma colher aqui de casa. Aquela colher bonita, assim, assim, assim. Eu acho que ele levou, não é possível. Muito tempo depois, foram jantar novamente, ela perguntou: pastor, o senhor não enganou seus filhos? Alguém não levou a colher? Ela falou assim: não levei não, eu coloquei dentro da sua Bíblia. Aquele dia que eu estive na sua casa jantando, eu peguei essa colher e coloquei na Bíblia da senhora e guardei. Olha só. Então, irmãos, a força, o ânimo, o interesse pelas histórias bíblicas vai minguando, vai ficando para lá. Hoje a Raquel até falou comigo, né? Você gosta de falar das histórias da Bíblia, das histórias da Bíblia. É bom. É bom. Isso é fraqueza espiritual. Outra coisa que vai, além de perder aquela vontade, aquela força para orar e ler a palavra de Deus, acaba-se também a força, a vontade de estar nos cultos de louvor e adoração a Deus. Aquela vida cristã saudável vai perdendo. E com isso, irmãos, a pessoa fica fraco, vulnerável ao inimigo. Vulnerável ao nosso pior inimigo, que trabalha sorrateiramente e estrategicamente. Ele percebe a fraqueza, como eu preguei outro dia. O lobo, ele vai naquela presa mais fraca, mais distanciada das outras, mais distante das outras. E com a vida de pecado, irmãos, ninguém não tem a menor chance contra os ataques do inimigo. Nós falamos aqui, não sei se foi quarta passada ou atrasada, sobre a armadura do Senhor. Como que se eu estiver fraco, eu vou pegar o escudo da fé? Como que fraco, eu vou usar a espada do Espírito? Como que eu vou fazer com essa armadura estando fraco, para lutar contra o inimigo? A força espiritual que nos revestia, as qualidades espirituais vão acabando devido ao pecado, e as forças de Sansão sumiram todas. E certamente é isso que vem tirando a força de muitas pessoas. Não é esse fator, não é aquele fator, não é isso nem aquilo. É a consequência do pecado. O pecado enfraquece o ser humano, enfraquece a pessoa, corrói, destrói, mina as forças de qualquer pessoa. Uma pessoa em pecado, ele vai se defiando dia após dia. Então a pessoa vai se sentindo dessa maneira, não tem força mais para nada, mesmo sendo um cristão. O caminho então é examinar a vida à luz da Bíblia Sagrada, reparar onde está a brecha
onde está o erro, onde está a falha, né? As brechas que estão abertas, onde está o pecado, e parar, e buscar força no Senhor. Força no Senhor. Um pesquisador da mídia gospel, um blogueiro, né? Ele disse assim no artigo: devemos nos relacionar com Deus, não só na igreja, não somente hoje, mas todos os dias das nossas vidas, através da oração. Muitos nem oram mais, ou só oram na igreja. Acorda, se alimenta, tem muitas atribuições a fazeres ao longo da vida. Vai para a cama, sem dizer ao menos um obrigado para o nosso Senhor, através de uma oração. Essa pessoa alega que o tempo é escasso, só não é escasso para o lazer, para os amigos, para o emprego, familiares e para a carne, que sempre tem tempo, que sempre tem dedicação inexistente para a oração. O cristão que não tem por prática a oração, ele se enfraquece, dia após dia, vai deixando de ser espiritual e vai se tornando carnal. O carnal tem maus olhos, o carnal tem inveja, o carnal tem ciúmes, o carnal não ouve a voz do Espírito Santo, o carnal vive em pecado. Achei interessante esse artigo. E é verdade, é uma verdade bíblica. Foi isso que aconteceu com Sansão, quando ele pecando revelou que não podia ser revelado. Aí vem a terceira consequência. A misericórdia se afastou dele, ele não tem mais forças, que foi a ausência da presença de Deus. Olha o que diz o versículo 20, ele pensou assim: eu vou me sair da mesma forma como das outras vezes, não tem erro, vai ser igual das outras vezes. E o texto diz: porque ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. No momento em que ele desobedece, o Senhor se afasta de Sansão. Olha que tristeza. É um grande erro, irmãos, pensarmos que Deus, por causa do seu amor, da sua misericórdia, da sua bondade, Ele vai ser conivente com nossas ações pecaminosas. É um erro. O Senhor Deus não tolera o pecado. Nunca tolerou. O Senhor Deus não tolera um pecador praticando toda a vida. A consequência virá. Principalmente um cristão. O texto de Hebreus diz que ele açoita e corrige a quem ele toma por filho. 2 Coríntios 6,14 diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? O Espírito de Deus, a presença de Deus se retirou de Sansão. Esta é uma trágica consequência, o afastamento de Deus. E o pecado traz isso sobre a vida da pessoa, o afasta de Deus. Não é assim que Tiago diz? Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. A terceira consequência é perder a sua presença. Como é viver sem a presença do Senhor? O que somos nós sem a presença do Senhor? Quem é você sem a presença do Senhor? Lembra-se quando Davi orou: não tira de mim a tua presença, não afasta de mim o teu Espírito. Não. A presença do Senhor é o fluxo de vida da igreja de Jesus Cristo. O Espírito do Senhor que move a igreja, o Espírito do Senhor alimenta a igreja, que capacita a igreja. Sem a presença do Senhor, o ser humano é morto. Sem a presença do Senhor, a pessoa está entregue à sua própria sorte, está entregue ao mundo. Sem a presença do Senhor, o ser humano está entregue aos desejos da sua carne.
Sem a presença do Senhor, a pessoa é como um cego no mundo sem luz. Não é assim que Jesus disse? Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Ele está dizendo, se não me seguir, vai andar na escuridão. Sem a presença do Senhor, o ser humano está completamente perdido, sem Deus. Veja no versículo em destaque, não sabia Sansão que o Senhor já tinha se retirado dele. Ele nem percebeu que o Senhor não estava mais com ele. Tinha se tornado insensível. Sansão já estava carnal. Sansão não estava diferenciando mais, segundo o texto, o profano do santo. A vida de Sansão estava dessa maneira. E a vida de muitas pessoas estão dessa maneira. Dessa maneira. Né? Estão regendo suas vidas na emoção, na carne, no intelecto, e não tem mais discernimento do santo pelo profano. Carnal. Veja o exemplo do rei Saul. 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. Diz assim, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Saiu. E atormentava um espírito mau, permitido pelo Senhor. É assim que acontece. O inimigo ele fica rondando, diz Jesus nos evangelhos. Se ele vê que a casa está vazia, ele entra. Não é assim? A pessoa passa e vê que aquela casa está vazia, não tem morador, está com o portão aberto. Um entra ali e dorme uma noite, outro entra e dorme outra noite. Daqui a pouco coloca um fogãozinho lá dentro, uma cama, um colchão, e invade. Então, diz a Bíblia que era chamado o menino Davi para tocar a harpa, e quando ele tocava a harpa, aquele espírito mau saía de Saul. Então Davi, em sua oração, no Salmo 51, ele lembra disso e pensa, o que é um homem sem a presença de Deus? E ele pede, Senhor, não tira de mim o teu espírito. A quarta consequência, irmãos, após Sansão perder a sua força, eles diz o texto, então os filisteus pegaram nele e arrancaram os seus olhos. Aquele que era indestrutível, aquele que era intocável, o homem mais forte do planeta, ele agora está sem os seus olhos. Arrancaram os seus olhos. Olha a dor, olha a decepção, olha que tristeza. Os filisteus então vêm, vazam os olhos de Sansão, arrancam os seus olhos e deixam Sansão cego. Essa é a quarta consequência, cegueira. Uma pessoa que vive na prática do pecado, ele não tem mais discernimento espiritual, ele não sabe por qual caminho anda, não sabe tomar decisões, porque ele está cego, não sabe o que faz. E se ele tomar alguma decisão, não vai ser correta, porque ele é cego. E se chamar um outro cego, ambos cairão na cova, disse o Senhor Jesus. Quando um cego guia outro cego, os dois vão cair no buraco. O cego espiritualmente, ele tem a mania, ou já se torna natural, fechar negócios errados. Depois ele fala, eu fechei um negócio, não deu certo. Ele está cego espiritual. Ele não é guiado pelo Espírito de Deus, não é guiado por Deus para fazer nada. Bate cabeça de um lado para o outro, né, tem atitudes incoerentes, pensa que está fazendo a coisa certa, pensa que está fazendo direitinho, quando na verdade está fazendo errado, acha que está fazendo bem, está fazendo mal, ele está cego. E o inimigo das nossas almas, ele é especialista em cegar as pessoas. Olha a primeira coisa que fizeram com Sansão, arrancaram os seus olhos, e agora ele não está vendo. Mesmo que se porventura ele ficar forte, ele não está vendo onde coloca as mãos. Vai ficar mais fácil para a gente. Então o inimigo ele vai cegar as pessoas para elas não perceberem a salvação através de Cristo. É isso que Paulo escreve.
Aos 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Cegar as pessoas para elas não perceberem que a salvação é só em Cristo. Cegar as pessoas para elas não verem que a saída é Jesus. Então a intenção dele é fazer com que as pessoas fiquem presas neste mundo, iludir as pessoas, fazendo as pessoas pensarem que elas estão vendo coisas que podem adquirir, que o que está aqui é o suficiente. O diabo quer cegar as pessoas e fazer as pessoas pensarem que morreu, acabou. Que essa história de que Jesus vai voltar é conversa. É essa a intenção dele. Provérbios capítulo 14, no versículo 12, Salomão disse: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte, é do cego. E há muitos assim, caminhando por veredas que aos seus olhos são saudáveis, no emprego, no relacionamento, no que diz respeito até à igreja, mas na verdade está em completa cegueira, cavando covas para si mesmo pisar, cego, não consegue enxergar que está errado, e mesmo que você fala, meu irmão, não é assim, meu querido, não é assim, já está cego. O pecado cega o homem. A quinta consequência no texto que lemos é prisão. Versículo 21, depois de cegar Sansão, amarraram-no com 2 cadeias de bronze. Amarraram. Os filisteus então pegaram, arrancaram os seus olhos, amarraram Sansão e anularam qualquer movimento extenso de Sansão. Agora ele está cego, está amarrado. O Sansão agora está nas nossas mãos. Essa é a quinta consequência. Uma vida amarrada, limitada, atrofiada. Você conhece aquelas pessoas que falam assim, não dá certo, eu faço negócio, não dá certo. Tudo do jeito que eu mexo não funciona, parece que está amarrado. Pecado. É um casamento em crise, é um filho que está rebelde, dívida, doença, portas fechadas, consequências, está tudo amarrado. Aí as pessoas vão atribuir, colocar culpa no outro, né? Como desde o início, é culpa do nosso prefeito, é culpa do governo, é culpa disso, é culpa daquilo, e nunca fala, é minha culpa. Xinga, murmura, blasfema, faz um monte de coisa, e isso é o efeito do pecado, é consequência do pecado, porque ele está cego, e agora está amarrado, não sai para frente, não tem progresso, seus projetos não saem, é só projeto. As cadeias que amarraram Sansão eram de bronze, impossível de ser quebrada pela força humana, cadeias de bronze. Só Deus, só a presença de Deus, só voltando para Deus, só confessando para Deus, só se consertando para Deus, voltando para os caminhos do Senhor, assim Deus é capaz, pode quebrar essas cadeias, que amarre, que tem amarrado tanta gente. A sexta e última consequência, irmãos, e girava ele o moinho no cárcere, é escravidão. Sansão está amarrado, Sansão está cego, Sansão agora é um escravo dos filisteus. Quantos filisteus Sansão venceu? Quantos milhares de filisteus Sansão matou defendendo o povo de Deus? Agora ele é escravo do inimigo. Em João capítulo 8, versículo 34, Jesus responde uma pergunta e diz: em verdade eu digo a vocês, que todo aquele que vive na prática do pecado é escravo do pecado, não consegue sozinho, não consegue se libertar. Ele está acorrentado, colocado numa prisão. Sansão está numa masmorra, condenado a ficar ali trabalhando. Sansão, irmãos, ele fazia o serviço de jumento.
Era jumento que girava aquele moinho de pedra. Colocaram Sansão fazer aquilo, acorrentado e cego. Imagine você o que se passava na cabeça desse moço. Quantas vezes eu venci, quantos eu derrotei. 2 Pedro capítulo 2, versículo 19 diz: porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. E Sansão foi vencido pelo inimigo e se tornou servo do inimigo, se tornou escravo daquele pecado que ele cometeu, sujeitando-se aos seus moldes, ao seu domínio, ao seu poder destruidor. Se tornou escravo de outro inimigo, porque ele estava no cárcere dos filisteus, prisioneiro dos filisteus, escravo dos filisteus, sujeito às ordens e sujeito às vontades do inimigo. Ele tinha que se sujeitar, ele estava amarrado, cego e escravizado. Ele tinha que obedecer às ordens do seu inimigo. Não é diferente o que o inimigo faz. É dessa maneira, então, ocorre na vida de muitos que se tornam escravos do inimigo, acorrentado pelo inimigo, e querendo ou não, estão sujeitos à vontade do inimigo, inimigo das nossas almas. Você já parou para pensar que consequência trágica de ser escravo do inimigo? Porque Jesus disse: aquele que vive na prática do pecado é escravo do pecado. O inimigo veio matar, roubar e destruir, escraviza uma pessoa. O inimigo faz com que a pessoa viva numa situação pior do que um animal, escravizado, sujo, jogado no meio do lixo, às margens da sociedade. O diabo faz isso com a pessoa. E nós, irmãos, podemos encher o nosso coração de alegria em saber que em Cristo nós temos liberdade. Eu quero concluir essa palavra e orar com os irmãos. Como evitar todas essas consequências? Como evitar todas essas consequências? Eu preciso, então, ser confrontado com a palavra do Senhor, como todo homem deve ser. Se a Bíblia traz a revelação de Deus, ela traz palavras de libertação de Deus para a minha vida, para a sua vida. Ele prometeu na sua palavra o perdão, a libertação. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, Ele veio para desfazer as obras de Satanás. Amém? Então eu preciso tomar posse disso. Ele veio para desfazer as obras do inimigo, das quais eu acabei de falar aqui. Reconhecer o estado pecaminoso. Estou assim por causa disso. E evitar consequências maiores depois. Então, tem uma maneira de anular o efeito do pecado. Como anular o efeito do pecado? As consequências talvez não, porque Deus vai corrigir. Mas anular o efeito do pecado se chama arrependimento. É o texto que eu acabei de citar. Aquele que esconde, aquele que encobre os seus pecados não prospera, mas o que confessa alcança a misericórdia. O efeito do pecado é tirado. Não vai amarrar mais, não vai cegar mais, não vai destruir mais, não vai trazer essas consequências terríveis. Confessar o pecado, arrepender, pedir a misericórdia do Senhor. Foi isso que Sansão fez, irmãos, completamente desnorteado, destruído pela força do pecado. Sansão ainda vê uma solução. No versículo 28 do capítulo 16 diz: e ele clamou ao Senhor, dizendo: Senhor Jeová,
Peço que te lembres de mim, me dê forças, só mais uma vez. E Deus deu força para Sansão. O texto diz que naquele momento Sansão matou mais filisteus do que em toda a sua vida. Sansão, com essa frase, irmãos, e com o tempo sofrido no cárcere, ele mostra arrependimento. Ele está arrependido. A força de Sansão volta novamente. Ele se arrependeu e certamente Deus o perdoou. Deus o perdoou. Sabe por quê? Porque ele é citado na galeria dos heróis da fé, no versículo 32 de Hebreus 11. Está lá o nome de Sansão. Ele entrou para a galeria dos heróis da fé. Esse é o caminho. Pedir o perdão do Senhor com o coração arrependido. Olha aqui o Senhor diz, 1 João capítulo 1, versículo 9, o evangelista narra: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Amém? Vamos orar ao Senhor, falar com o nosso Deus. Deus, nós louvamos o Teu nome nessa noite mais uma vez, pela Tua poderosa palavra. Louvamos o nome do Senhor pelo perdão, pela misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, pelo Espírito do Senhor que sempre está nos alertando, pelo Espírito do Senhor que sempre está nos despertando para buscar a Tua palavra na oração, a presença do Senhor, ó Pai. Nós Te louvamos pelos irmãos aqui presentes, por esses que estão em suas casas, e Te louvamos, ó Deus, por aqueles que vão assistir essa palavra e cultuar conosco através da internet, Pai Santo. Dá-nos, ó Deus, uma noite de descanso, uma noite de paz na Tua presença. Senhor, dirige os nossos passos, meu Deus, nós precisamos de Ti. Que a graça e a misericórdia do Senhor seja continuamente sobre as nossas vidas. É a nossa oração humildemente, nós a fazemos no nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos.